Agora falando da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos com imagens de Avaí e Flamengo. Flamengo 2, Avaí 1. Pegar a opinião do Fábio Machado sobre o jogo. Dentro das quatro linhas, Fábio Machado, a polêmica já. A gente vai comentar melhor sobre a confusão do VAR aí. Falando sobre o jogo, a postura das equipes em campo, a Avaí saiu na frente, como é que foi esse jogo, como é que se analisa Avaí e Flamengo, hein? Eu acho que foi um bom jogo, né? Claro que o torcedor do Avaí não gostou, evidente. Claro, até aplaudiu depois lá, mas perdeu o jogo, né? O Avaí poderia, de repente, ter ganho, ter buscado um ponto. O Avaí que já ganhou 3 vezes do Flamengo na ressacada pelo Campeonato Brasileiro. O Avaí chegou a fazer 1-0, que depois vai ser o ponto central aí de toda a polêmica, né? Um jogo de muitas variáveis, né? Dos times jogando aberto, de muita ocupação de espaço. Aí o gol foi anulado de forma muito absurda. Já vamos falar daqui a pouco, não vou ficar centralizado aí nessa polêmica, né? A gente vai voltar a falar sobre isso. No segundo tempo, o Avaí teve a chance ainda de sair de 1-0, né? Um gol do Arthur Chaves, então fez 1-0. O que aconteceu daí em diante? O goleiro Vladimir começou a trabalhar muito. E aí já estava sinalizando o seguinte: o Flamengo está crescendo durante o jogo. E o Flamengo cresceu durante a partida. Cresceu muito, principalmente depois das alterações. Parece que as alterações pelo lado do time carioca rendeu mais, deixou o time mais aberto, deixou o time mais concreto, né, dentro da partida do que o time do Avaí, que esporadicamente ia lá, dava uma resposta. Empatou, virou 2-1. Eu acho que, assim, ó, no jogo em si foi uma vitória normal do Flamengo, foi uma derrota normal do Avaí. O Avaí perder para o Flamengo não seria problema nenhum, como também se tivesse empatado ou vencido, mas infelizmente um jogo desse, com o estádio da ressacada completamente lotado, uma festa das duas torcidas, porque a gente sabe, né, que o Flamengo, em qualquer lugar do Brasil que ele vá, vai acontecer isso aí, vai lotar o estádio, enfim, é que infelizmente esse jogo ficou marcado por erros brutais de arbitragem, que nós já vamos falar sobre isso. Eu quero falar aqui, eu quero fazer uma projeção do Avaí. O Avaí terminou com 21 pontos. Ora, 21 mais 21 dá 42. 42 é um número muito complicado. Mas alguém vai dizer: ah, mas espera aí, o Avaí terminou o turno com 21 e ficou fora da zona do rebaixamento. Sim, mas ficou ali um ponto acima, os outros times vão reagir, vão contratar, tem time ali que está disputando outras competições, então não dá para contar com 42 pontos vai salvar. Não contem com isso, historicamente isso não ocorre. Isso é uma exceção da regra, não é regra, isso é uma exceção. Então a projeção que o Avaí tem que trabalhar daqui para frente é repetir o que fez em termos de pontuação e buscar uma vitória a mais. E daí o Avaí fecharia 21 mais 21, 42, fecharia 45, aí sim, aí a margem de segurança sem problema algum. Só que o problema do Avaí nesse turno não foi os jogos na ressacada. Mesmo que o Avaí tenha perdido, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o América, né? Perdeu isso aí, mas o Avaí empatou com o Palmeiras, empatou com o São Paulo e teve vitórias muito importantes. O problema do Avaí todo hoje é jogar fora de casa, longe do seu torcedor. Venceu o Botafogo, né? Empatou com o Internacional lá no comecinho do campeonato, perdeu as outras 7 partidas. Então não dá para um time que quer ficar na primeira divisão, tem que beliscar mais jogos fora de casa. Ok, tivemos jogos difíceis? Tivemos. Pô, mas nós tivemos aquele jogo com o Atlético Goianiense. O Avaí pediu para não ganhar aquele jogo, vocês lembram? Aquele que o Muriqui errou uma bola com a trave na frente, quis entrar de letra. Então, assim, tá faltando um pouco mais, talvez, de seriedade, um pouco mais de concentração para o Avaí buscar. Dá para o Avaí se manter na Série A? Eu acho que dá. O que o Avaí tem de positivo hoje? Futebol competitivo. Com exceção daquela goleada que o Avaí sofreu lá de 4-0, o Bragantino, em que o Eduardo Barroca disse que era um ponto fora da curva, eu acho que todos aí vão concordar, o Badá vai concordar comigo, o Jean Pablo vai concordar comigo, o Marcelo Nunes vai concordar, o Renato concordaria, que o Avaí foi competitivo, perdeu, ok, mas foi competitivo, brigou até o final, não levou aquele banho de bola, como nós já levamos de times catarinenses, o próprio Avaí, em outros campeonatos. Então isso aqui abre um pouco de esperança para o torcedor, e claro, né, que o nosso querido Paulo Guerreiro, né, venha com vontade, eu acho que ele pode fazer a sua estreia amanhã, sei lá, recupere, não se recupere, mas se reencontre com um gol, eu acho que ele pode colaborar muito com o Avaí nesse segundo turno. Que eu repito, experiência própria, o Badá tem essa experiência, todos os times se reforçam, fica mais difícil, fica mais complicado, é uma competição mais aguda. Mas o Avaí tem condições sim de tentar se manter, o que seria muito bom para o Avaí e para o futebol de Santa Catarina. E ainda falando de Avaí e Flamengo, a gente vai ouvir agora o áudio do VAR
com as imagens da NDTV. É importante pontuar isso, que foi feita uma edição, claro, aí com o áudio divulgado pela CBF, com as nossas imagens aqui da emissora, e não aquelas imagens da transmissão da detentora, que são as analisadas aí pela equipe no estádio. A gente vai conferir agora, olha só. É no primeiro de novo. O Santos sacou a bola. Ei! O goleiro lá. Isso aí! Parece um empurrão. Gol! Vamos lá, pode me soltar. Toma! Contato de jogo! Tá parado! Para! Volta. Olha lá! Não, o Santos focou. Se tiver alguma coisa... Ó, tem uma possível falta no goleiro e eu quero ver aqui no zagueiro agora. Tá bom, calma. Pode sair, time. Klaus, falando, eu sugiro revisão para possível falta. Qual as câmeras? Eu tenho duas situações, uma no goleiro e uma do defensor. Deixa essa imagem aqui mesmo. Tá. Eu tenho uma situação do Potker empurrando e uma que o goleiro é impactado pelo centroavante. Posso soltar? Pode. Vai, mostra pra mim. Empurrou o Rascaeta. Isso, e tem essa imagem também. E tem essa imagem aqui, ó. Onde o 7-7 se coloca no caminho do goleiro. Falta do 7-7. Falta do 7-7. Vamos agora com os nossos comentaristas, começando lá por Itajaí, pelo Jean Pablo. Jean, e aí? Aí tem... É difícil, Marcelo, porque, veja, na minha opinião, o que faz o Bissoli no goleiro não é o suficiente para ser uma obstrução, uma falta no goleiro. Mas essa é a minha opinião. E eu tomei cuidado durante a semana de conversar com vários árbitros de Santa Catarina, né? A gente não fala os nomes, obviamente, mas a gente conversa e consulta e tira dúvidas. E foi unânime. A arbitragem entende que aquilo ali é falta. Para mim, não. Não é o suficiente o que o Bissoli está parado. Ele não dá uma carga, ele não empurra o goleiro. Na minha opinião, não é falta, gol legal. Mas para a arbitragem é unânime. Eu não achei um árbitro que entendesse que esse lance não era para falta. Eu acho que existe alguma coisa de errado nesse meio do caminho, Marcelo, porque é incrível o quanto tem acontecido lances onde é unânime na arbitragem um lance e é unânime de quem está fora de que é diferente o entendimento. Até ouvindo torcedores essa semana, eu ouvi uma boa que o VAR tá para o futebol assim como a urna eletrônica tá para o eleitor, né? A urna eletrônica não qualificou o voto, né? O pessoal continua votando mal. E o VAR é a mesma coisa para a arbitragem, né? Eles continuam vendo, de alguma forma até piora, porque eles vão lá, veem o lance, revê o lance e continua errando aquele lance. Os jogos do Flamengo na Copa do Brasil também, algumas expulsões que eram bizarras para acontecer e o árbitro vendo o lance não expulsou. Então eu acho que o VAR realmente no Brasil ele tem que ser revisto, porque ele só tem ressaltado a baixa qualidade da arbitragem no geral. E nesse lance em si, conversei com vários e todos eles entendem que anularam da forma correta ainda. Será que existe alguma espécie, Sérgio Badá, de corporativismo entre a arbitragem aí, não criticar a decisão de um companheiro de apito, enfim, na questão dessa análise aí? Tua opinião sobre esse jogo aí, sobre esse lance específico em Avaí e Flamengo, Badá, e também sobre a Chapecoense, né? Porque também os problemas acontecem aí no Oeste, né? Em termos de arbitragem, não temos muito o que reclamar, não, viu? Sinceramente, as arbitragens dos jogos da Chapecoense têm até sido boas. Um que outro erro, mas assim, nada de tão grave como esse erro absurdo de anular um gol legítimo do Avaí. Isso aí não é falta nunca. Miguelzinho diria, se isso aí é falta, minha avó é uma bicicleta. Isso aí não é falta. O Santos perdeu o tempo da bola, se enroscou no atacante do Avaí e caiu. Não foi absolutamente nada. Então não dá pra... Aí pesou a camisa do Flamengo. A arbitragem foi generosa com o Flamengo essa semana, no jogo contra o Avaí e no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no meio de semana também. Agora você falou em corporativismo, é isso aí mesmo. Porque a gente que é do futebol, a gente que é do esporte, a gente assiste tudo que tiver, o que for possível, assistir na televisão. Então, na segunda-feira eu fui assistir, e vou falar com todas as letras aqui,
o Seleção Sport TV, do Sport TV, que tem lá a central do apito. E lá estavam os três árbitros, inclusive o PC de Oliveira, que era a central do apito nesse jogo aí, que ele considerou que isso aí foi falta. E não foi falta. Não precisa ser árbitro para ver que não foi falta. Aí o Sandro Meirahit e a Fernando Colombo, que estavam com ele no programa, os três disseram não, foi falta. Foi correta a decisão do árbitro de Copa do Mundo. E os outros 4 que estavam na bancada do programa, os 4 acharam que não foi falta. Então, quer dizer, a central do apito também, às vezes, toma algumas decisões, assim, de opinião, que a gente fica estarrecido. Então, não mudou nada, entrou o Wilson Seneme, para coordenar a arbitragem do Brasil, parece que piorou. Esse lance aí, prejudicaram o Avaí, não foi falta, e foi o peso da camisa do Flamengo que fez com que anulasse um gol legítimo do Avaí. Fábio Machado, o VAR ajuda ou atrapalha? E te pergunto também, baseado no que a gente viu aí no comentário do Jean e do Badá sobre a arbitragem, será que rola um corporativismo? Você não pode criticar a decisão ou fazer, não, o camarada errou, meu companheiro de profissão errou. Pode acontecer, somos seres humanos, todo mundo tá sujeito ao erro? Não, isso aí foi falta. Mesmo sabendo que foi um erro, Fábio, isso pode acontecer? Bom, vamos lá. O VAR não prejudica, o VAR não atrapalha, o VAR ajuda. O VAR, recurso eletrônico. Agora, quem opera o VAR, infelizmente, atrapalha. Ou seja, se o árbitro erra no gramado, ele vai errar também no comando do VAR. É o chamado erro eletrônico. Respondendo a tua primeira pergunta. Segunda pergunta, claro que há corporativismo sim, e corporativismo do brabo, brabíssimo, tá? Essa semana teve um árbitro aí agora que disse que é um pecado fazer essa pressão contra os árbitros que estão fazendo. Cara, olha só, não justifica a derrota do Avaí, porque eu fiz questão de falar no começo do comentário que o Avaí mereceu perder esse jogo do Flamengo. O Flamengo foi melhor, o Flamengo cresceu no momento exato. Justamente por isso, o Flamengo não precisa desse recurso que ele teve. Olha só, o lance está parado, tá? Isso aí se chama frame. Vocês vão perceber que o cara que está comandando o VAR, ele fala assim, ó, tem uma falta no Arrascaeta. Mas olha, ele conseguiu ver uma falta no Arrascaeta, hein, gente? Do Potker no Arrascaeta. Só que ele falou isso com frame, com lance, com a bola parada. Então isso é um erro gravíssimo. E vocês vão ver que rolando não acontece nada. A falta do Santos não ocorreu, muito pelo contrário. O Santos perdeu a passada, o sol, alguma coisa assim, e aí quando ele viu, ele parou, foi em cima do Bissoli. Então, nesse caso específico, corporativismo, sem corporativismo, esse foi um erro gravíssimo. Gravíssimo, porque a câmera de trás mostra, a câmera de frente mostra, a câmera de cima mostra, não ocorreu falta. E aí, é aquilo que a gente falou aqui durante a semana. A camisa pesou em favor do Flamengo. Outro detalhe que poucas pessoas perceberam aí. Vocês lembram que o Renato agora há pouco falou no lance do Criciúma, que o VAR ficou 6 minutos para analisar um lance lá? Tá. Nesse aí, você sabe quanto o árbitro, não o VAR, né? Não essa gravação, esse áudio aí que saiu, mas você sabe quanto tempo demorou o árbitro na frente da telinha para tomar uma decisão? 6 segundos. É isso mesmo. A hora que o árbitro, aí, até esqueci o nome dele agora, que vai para a Copa aí, alguém me ajuda aí. A hora que o árbitro foi para frente ali da tela e ouviu, 6 segundos, gente. Então, peraí. Aí eu escrevi isso durante a semana, o seguinte, o prejudicado aí não foi o Avaí. Se engana quem acha que o prejudicado foi o Avaí. O prejudicado, nesse caso, é sempre o futebol catarinense. Porque esse erro ocorreu com o Avaí, amanhã vai acontecer com o Figueirense, amanhã ou depois pode acontecer com o Brusque, amanhã ou depois pode acontecer com o Criciúma, com o Joinville, qualquer time. Marcílio Dias. Tá? O Rafael Claus, segundos, o Claus, vai para a Copa do Mundo, né? Haja coração. Então o Rafael Claus, em 6 segundos, ele tomou uma decisão, ele mudou a decisão dele de campo. E isso realmente é muito, muito grave. Agora vocês querem ver o que é pressão? Então eu vou mostrar para vocês o que é pressão. Claro que aqui nós falamos que não foi, o Badá falou que não foi, todo mundo falou, qualquer pessoa sensata vai ver que não foi falta. Isso é tão lógico aí. Só que foi referendado, né? Tá referendado. O Klaus trabalhou essa semana. Só que o árbitro que errou contra o Flamengo foi punido, porque daí tem a pressão da imprensa carioca. Claro, a pressão da imprensa carioca, ela é diferente. Então o Klaus da vida, o árbitro que apurou o VAR, ele sabe o seguinte, pô, se eu errar com o Flamengo, eu tô ferrado. Se eu errar com o Flamengo, errar com o Corinthians, eu tô ferrado. Porque a imprensa lá vai fazer pressão
eu não vou poder trabalhar na próxima rodada. Então é melhor a imprensa de Santa Catarina fazer pressão do que uma imprensa do Flamengo. Tanto que o AF, que atuou lá na Copa do Brasil, que não expulsou o Gabigol, que deu um coice, não foi o chute, aquilo foi um coice no Fernandinho. E depois teve... Luiz Flávio de Oliveira. Tá aí o Fábio Machado participando com a gente. Já ele volta falando sobre essas polêmicas de arbitragem. Para a gente